O senhor recebeu, obviamente, uma base extraordinária das empresas sólidas, mas depois, durante sua gestão, essas empresas, também a cidade foi crescendo, a região foi crescendo, e as empresas cresceram muito mais, ao ponto da Bemol, enquanto o senhor estava lá, eu não sei se continua, mas se tornou a maior recolhedora de ICMS comercial, não é isso? É isso mesmo. E, então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa evolução mais recente de ambas as empresas, como o senhor conseguiu fazer com que a Bemol se tornasse, chegasse a esse porte, e falasse um pouquinho também da Fogás, como é que está hoje, tamanho, quantas lojas, quantos colaboradores, onde está atuando, que eu sei que já não atua, já saiu da região, atua em outros lugares também. Por favor, doutor Jaime. Primeiro, deixa eu começar falando sobre o papel do sucessor, porque eu não fui um empresário fundador das organizações. Eu entrei como a segunda geração. E agora estamos passando por uma terceira geração. Então, eu tanto me coloco na posição de sucessor como de sucedido, vamos dizer assim. E devo dizer que para o sucessor é uma posição muito difícil, porque se você dá errado, a imagem que passa é que você recebeu tudo certinho e colocou a perder o legado que os seus pais lhe entregaram. Se você dá certo, você não fez mais do que sua obrigação, porque já estava tudo pronto, né? Então, o sucessor é numa posição realmente complexa. E muitas vezes, o sonho do pioneiro não é o sonho do sucessor, mas você recebe um legado que você não pode desprezar. Então você tem que transformar aquilo no seu sonho, mesmo que não seja. Então, não é um processo simples. Eu estou comentando isso porque muitos empresários estão agora na fase de sucessão, né? E talvez seja útil eles compreenderem como é que um sucessor se sente nesse processo. Mas, voltando aqui sobre o crescimento das organizações. Ora, desde o primeiro momento, a ideia sempre foi de pensar no cliente. Então, nós sempre começamos em pensar no cliente. O que eu posso fazer para tornar esse cliente fiel? Se eu tivesse de sintetizar, vamos dizer assim, a minha missão empresarial ao longo desses anos, seria de buscar a fidelidade dos clientes. Isso se aplica tanto ao trabalho feito na Bemol, quanto ao trabalho também na Fogás. No caso da Bemol, que eu participei mais ativamente durante quase 40 anos, nós crescemos organicamente, sem aquisições, e lentamente, mas continuamente, ao longo desse processo. Então, do momento que eu entrei nas organizações, por exemplo, em 1980, até o momento que eu saí, em 2018, nós crescemos a uma taxa real composta de em torno de 14% ao ano, né? Isso, eu estou citando esse percentual porque muitos jovens têm muita pressa de crescer e eles acham que, olha, 14% ao ano não parece muito. Mas 14% ao ano, em 38 anos, representa 60 vezes. Então, quando nós entramos e quando nós saímos, a empresa havia crescido 60 vezes, com uma taxa de crescimento composta anualmente de 14%. Isso, assim, claro que tem muito trabalho pelo meio do caminho, não dá tempo para contar detalhes, mas eu diria que se eu tivesse de destacar o que efetivamente foi diferente, de maior valor, era criar uma empresa com bons valores, uma boa cultura empresarial, que eu já mencionei no início da entrevista, e uma boa estratégia, que se adequa continuamente. Então, uma boa estratégia é uma estratégia difícil de duplicar. É quando você cria uma posição exclusiva
e duradoura na organização. Então, quando você cria, vamos dizer assim, no caso do varejo, você conseguiu uma ótima localização no melhor shopping da cidade. Então, você tem uma posição estratégica duradoura. Quando você cria um produto, como era o caso do cartão Bemol, que dava bônus nas compras e que dava outras coisas, com um conceito e uma marca difíceis de duplicar. Isso obtido através dessa busca obstinada de atender bem o cliente, de dar razão aos clientes, em muitos casos, mesmo que eles não tivessem, mas de saber dizer sim para as coisas que tinham um bom encaixe estratégico e saber dizer não para aquilo que efetivamente não era tão importante ou não era tão prioritário. No caso da Afogados, e por conta disso, a empresa cresceu, né, com várias lojas e depois com farmácias e etc. e continua o seu trabalho hoje. No caso da Afogados, nós temos uma história também muito interessante, né? O meu pai e o meu tio Israel iniciaram, posteriormente o meu tio Saul veio trabalhar, né, e deu um grande impulso nas organizações com muito dinamismo e muita dedicação ao longo de uma vida inteira de trabalho, de 50 anos de trabalho que ele teve à frente aí das empresas. Nós começamos no Amazonas, depois expandimos para as outras regiões da Amazônia, né, e hoje estamos presentes em 10 estados brasileiros, praticamente em todos os estados da Amazônia, exceto Tocantins, e também no Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais. Portanto, eu diria que foram histórias de muito trabalho, de muita dedicação e de muito foco, né? Eu acho que um dos fatores diferenciais é que nós criamos duas empresas diferentes, o que já é uma certa diversificação, mas uma vez que foram criadas essas duas empresas, nós não nos distraímos com outras coisas ao longo da nossa história empresarial. Então nós mantivemos a disciplina de concentrar naquelas empresas, procurando dar o melhor e resistimos à tentação de aceitar outras propostas. Porque surgiram, e sempre surgem para os empresários, muitas alternativas. Vamos fazer uma concessionária de automóveis, vamos fazer uma empresa de pneus, vamos fazer uma fábrica de perfumes, vamos fazer... E muitas alternativas sempre surgem, né? E para essas alternativas que não tinham nenhum encaixe estratégico, nós dissemos não acertadamente ao longo desses anos todos, concentrando os nossos recursos, a nossa atenção e o eventual talento empresarial que tivéssemos nos negócios que nós conhecíamos. Porque esse é um ponto. Quando você conhece o negócio, você pode tomar risco. Então o risco é muito mais fácil de ser tomado naquele negócio que você conhece. Quando você inicia um negócio novo, aí efetivamente é quando você tem a possibilidade de cometer mais erros, né? A menos que esse negócio seja muito ligado ao seu negócio atual.